Outra coisa que dá para colocar, que também faz sentido, é a gente usar listas com itens e subitens. Essas listas elas podem ser não ordenadas, não numeradas, e a gente cria essas listas colocando os primeiros itens com asterisco, espaço e o nome dele. O subitem vai ser um sinal de mais, espaço e o nome. E o subitem vai ser um sinal de menos, um tracinho, espaço e o nome, ok? Outra coisa importante é que para que ele entenda essa lista, a gente tem que fazer uma coisa que é a indentação. Então, eu tenho que dar aqui espaços para ele entender que esse é um subitem, tá? Se eu não me engano, o que eles recomendam no manual é 4 espaços, que não é o que eu fiz, né? Mas é 4 espaços. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. E aqui, mais 4, né? E aí, isso gera, então, uma lista que a gente vai conseguir ver ela, assim, ordenada. Ordenada não, né? Deslocada. E se a gente quiser fazer uma numerada, dá para fazer também. Então, a recomendação é que a gente faça aqui o primeiro item numerado, assim, com o número e ponto. O segundo item com izinhos que vão aumentando. E o parênteses. E o terceiro item aqui com letras começando no A, ok? Se a gente gerar aqui, vou dar de novo init para mostrar para você a diferença entre essas duas listas. Então, se a gente for olhar aqui essas listas, tá vendo que ele gerou uma lista bonitinha aqui, ó, com os itens e subitens. E aqui a mesma coisa, uma lista ordenada com os itens e subitens, ok? No geral, a gente nem usa tanto subitem assim, né? A gente usa um item e é isso. Outra coisa muito massa, muito legal que dá pra gente fazer com o R Markdown é adicionar equações. As equações do R Markdown, elas são escritas na linguagem LaTeX, que se você não é da área de exatas como eu também não sou, não é uma linguagem que a gente está muito familiarizado. Mas é uma linguagem que é, assim, muito eficiente para escrever equações. Como que a gente escreve as equações? Se a gente quiser escrever uma equação no meio do texto, a gente coloca essa equação, que tem que estar na linguagem LaTeX, ela entre dois cifrões, tá? Então, um cifrão no começo, um cifrão no final. E aqui, tudo isso que você está vendo aqui, ó, é uma equação escrita na linguagem LaTeX. E até é legal, ó, que o R te mostra como é que vai ficar no final. Olha que coisa linda, né? Então, ele colocou um I subscrito no X, ele colocou a letra grega Mi, ele colocou o elevado ao quadrado, ele colocou aqui uma somatória. Então, até olhando essa imagem, olhando aqui, dá pra gente entender que é a mesma coisa, né? Dá pra meio que entender como é que isso foi criado. É claro que isso aqui é um outro mundo, tá? Se você quiser aprender essa linguagem para escrever equação, tem um monte de coisa para aprender. Então, eu tô só te contando o que dá para fazer. Quando a gente coloca assim um cifrão no começo e um cifrão no final, a equação fica inserida no meio da minha linha. Então, ela vai ficar inserida no meio do texto. Tem uma outra forma, que é eu colocar essa equação bem destacada, ela sozinha, centralizada no meio da página. Para fazer isso, a gente coloca 2 cifrões no começo, 2 cifrões no final. E aqui eu tenho uma outra equação LaTeX, que é essa que está aparecendo aqui embaixo, tá? Mas, enfim, eu também não entendo o suficiente para te falar como ela foi feita. Mas, basicamente, ele está aqui criando uma somatória, né, com i igual a 1 até n, e ele colocou aqui uma fração do xi por yi, ok? Então, quando a gente gera aqui o documento HTML, você vai ver que um deles vai ficar no meio da linha, que às vezes é o que a gente precisa. Então, por exemplo, ó, aqui o primeiro está bem no meio da linha, ó, no meio do meu texto, e o outro, ele está aqui destacado no centro, ok? Então, essas são as nossas opções que a gente tem. Muito bom. Então, fora isso, aí a gente chega na parte que eu mais amo, porque é a parte que a gente consegue colocar o código do R para rodar. E ele aparece ali, aparece o resultado dele. É uma coisa muito linda, maravilhosa.
Como que a gente começa para colocar um código R? Então, a gente precisa explicar para o programa o que está acontecendo, falando, olha, a partir de agora eu estou escrevendo em R, senão ele vai achar que está escrevendo library, né? Ele não vai achar que é um código para ele rodar. Como que a gente faz isso? Então, para começar uma linha de código, a gente sempre começa com 3 crases, aí você vai colocar chaves R, fecha chaves, que ele até fecha automaticamente para você. Aí eu gosto aqui de dar um enterzinho para ter o espaço para escrever. E eu fecho esse bloco de código com mais 3 crases, ok? Então, tudo que eu escrever aqui, o R vai rodar, certo? Uma coisa que eu até fiz aqui embaixo já foi colocar alguns pacotes para a gente poder abrir banco de dados, fazer manipulação para você ver como isso vai acontecer. Então, uma coisa que a gente consegue fazer aqui é colocar library deployer. Então, se eu rodar isso, ele agora roda o código e ele está aqui rodando o deployer, até aparece aqui uma mensagem de aviso que o deployer mascara algumas funções. Sempre aparece mensagem de aviso quando a gente carrega pacote, né? Então é isso que apareceu, ok? Isso aqui, essa parte de código, ela é chamada de chunk. Então, isso aqui é um chunk de código e eu posso dar nome para esse chunk que facilita ali a hora que eu tô trabalhando. Tá vendo que por enquanto, ó, meu mouse tá aqui e aqui embaixo tá aparecendo assim, ó, chunk 1. Se eu quiser deixar mais específico, eu posso escrever assim, aqui do lado do R, sem nada, tá? Não precisa de vírgula nem nada, eu escrevo assim, carregamento de pacotes. E aí agora esse chunk ganha esse nome de carregamento de pacotes, então fica mais fácil para entender o que é que está acontecendo em cada chunk. E na hora que eu for rodar, isso não vai fazer diferença, não vai atrapalhar, ok? Então, eu vou apagar aqui e vou deixar o que já estava aqui, ó. Eu tinha feito o library aqui carregado os pacotes deployer e rstatics, ok? Muito bom. Outra coisa que eu fiz aqui foi criar um outro chunk para fazer o carregamento do banco de dados. Chamei aqui de R carregamento, viu que eu criei do mesmo jeito, ó. 3 crases no começo, 3 crases no final. Dei o nome aqui do chunk e fiz a leitura do banco de dados do jeito que a gente está acostumadíssimo a fazer, tá? Não vou entrar nesse nível de detalhe. Se você quiser essa parte mais de manipulação de dados, recomendo que você assista a playlist de estatística aplicada no R, tá? Que tem tudo isso detalhadamente. E aí eu rodei aqui também a função glimpse, que é uma função que, se você já assistiu meus vídeos, você sabe que eu amo, porque é uma função que já mostra o tipo de variável que a gente está trabalhando. Então, se a gente rodar isso daqui, ó, que tá já até o resultado, mas se a gente rodar, ele vai dizer aqui, ó, que temos 48 observações, 4 variáveis, e que ele identificou aqui o gênero como fator, o álcool como fator, a memória como número inteiro e a latência como double. E todo esse resultado do código vai aparecer ali no HTML, tá? Já vou de novo gerar o HTML para a gente discutir. Outra coisa que eu acho legal, que eu achei interessante colocar aqui para você, é que quando a gente está criando um relatório, é bem legal que a gente mostre a carinha do banco de dados para a pessoa que está lendo entender melhor como é que é esse banco de dados. Quando a gente está fazendo a nossa análise no R normal, usando um script do R, eu em geral amo aquela função que chama view. Aí eu consigo abrir uma nova aba e eu vejo esse banco de dados. Se a gente usar essa função view, ela não vai ser muito útil, porque ela vai gerar uma tabela à parte e não funciona, eu quero um relatório único. Então, aqui eu coloquei 3 opções para a gente conseguir colocar esse banco de dados na minha página, tá? A primeira função, vou até criar aqui um novo para eu mostrar para você direito. Então, coloquei 3 classes, o R, vou colocar aqui banco de dados, não é muito informativo, mas é isso aí. E aqui 3 classes. E aí aqui eu vou escrever. A primeira função possível é a gente usar, só colocar aqui, ó, dados, ok? Se eu rodar isso, ele vai ler o banco de dados, tá? Ele vai aparecer o banco de dados. Eu vou dar aqui um init para a gente ver o que está acontecendo.
Então, vamos lá, ó, tá vendo? Aqui, vamos lembrar aqui tudo que eu comentei. O que eu tô vendo aqui é o resultado daquele chunk de leitura do banco de dados, ó, o library. Então, foi o library dplyr e o library rstatics. Tá vendo que aparece esse monte de mensagem chata aqui de warning? Vou te ensinar a tirar isso já já. Mas é o que aparece normalmente, então aparece aqui no HTML também. Aí aqui rodamos a leitura do banco de dados e o glimpse, né? E aí depois eu só escrevi dados. Isso vai fazer com que ele mostre todos os dados aqui para mim, ok? Nesse caso aqui, beleza, eu tenho poucos dados, eu tenho 48 dados no total nesse banco. Até tudo bem, dá pra gente olhar aqui, mas fica meio longo, né? Imagina se você tiver 200 dados, vai ficar meio surreal, sem necessidade. A gente às vezes inclui isso no relatório só para que a pessoa consiga dar uma olhada na cara do banco de dados e entender melhor o problema. Então, um jeito que é o padrão, assim, na área, é ao invés de colocar todos os dados aparecendo, a gente colocar os primeiros dados aparecendo para você enxergar esses dados. E a gente consegue isso com a função head, que é de cabeçalho. E se você rodar só ela vai mostrar, se não me engano, as 5 primeiras informações ali, as 5 primeiras linhas. Eu mudei aqui coloquei o 10 para que a gente consiga ver as 10 primeiras linhas, tá? Então, quando eu rodar isso, eu vou ter uma visão, vai ser basicamente a mesma coisa que a gente estava vendo. Só que ao invés de olhar para as 48 entradas, os 48 sujeitos, eu vou olhar aqui, ó, só para os 10 sujeitos, viu? É esse aqui que a gente estava rodando. Beleza? E já tem um monte de informação legal, já estou entendendo como é que o banco de dados está estruturado. Se você quiser deixar isso mais bonito, vou apagar isso aqui porque já está escrito isso embaixo, tá? Se você quiser deixar o banco mais bonito, dá para deixar isso aí. A gente pode usar um pacote, que é esse pacote init-r aqui. E a gente consegue usar aqui uma função que chama cable, que vai fazer uma tabela mais bonita. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa mesma informação aqui, ó, o head dados, e eu coloquei dentro dessa função cable, tá? Vou até copiar e colar aqui para você entender, ó. Fiz isso, ok? E aí, se você tentar rodar aqui, ele vai dar problema, porque sim. Mas quando a gente roda aqui no init, você vai ver que vai ficar uma tabela super fofinha, bonitinha. Que é essa tabela aqui, ó. Então, veja que quando eu usei a função cable aqui, eu tenho uma tabela muito mais legal que essa tabela aqui, tá? Ela tá perfeita? Na minha opinião, ainda não. Tem um monte de coisa que dá pra deixar ela mais legal, né? Dá pra gente, por exemplo, deixar ela um pouco menor. Ela tá pegando o espaço todo, ela ficou muito comprida. Legal é que ela se adapta, ó, tá vendo? Se a gente for fechando, é que ela vai ficando menorzinha. Isso aqui dá para mexer, dá para mudar aqui os títulos, por exemplo, se eu quiser colocar os acentos que não estavam no banco de dados, dá para a gente mudar, mas ela já ficou bonita, já ficou um negócio legal, né? Uma outra opção, que é a última opção que eu vou te mostrar aqui, é pegar esses dados e usar aqui uma função que vem do pacote R Markdown mesmo. Então, veja que eu carreguei aqui. E essa função chama pagetTable, paget_table. E aí, quando a gente roda essa função, essa é muito massa. Sou uma pessoa bem empolgada com R Markdown, como você pode ter percebido. Quando a gente roda essa função, ele não vai mostrar só alguns, ele vai mostrar o banco de dados inteiro, só que ele vai mostrar 10 linhas por página. Então, tá vendo que eu tenho aqui, ó, as páginas? Se eu for clicando, ó, ele vai mostrando as outras páginas e eu consigo ver aqui o banco de dados todo. Fala sério, muito legal, né? E aí, por fim, eu juro que tá acabando, médio. E aí, por fim, eu queria explicar para você que a gente tem como modular e fazer esses chunks de R aparecerem ou não aparecerem, tá? Como? Incluindo algumas informações como
esse eval false, o echo false, include false, message e warning. Eu escrevi aqui para você o que faz, para você ter uma cola, e aí eu vou mostrar para você um pouco o que acontece. Quando a gente usa esse eval false, ele não vai mostrar o resultado, mas ele vai mostrar a fórmula, tá? Então, veja que eu criei aqui um boxplot da memória pelo gênero. Lembre-se disso, tá? Então, da memória pelo gênero, criei. Se eu rodar aqui, ó, ele vai mostrar para mim o boxplot bonitinho. Só que tá vendo que eu adicionei aqui do lado do R no chunk, eu coloquei vírgula eval igual a false. Quando eu coloco isso, na hora que ele for gerar o HTML, eu vou conseguir ver o código, que é esse código aqui, boxplot, blá blá blá, só que o resultado dele, que é esse gráfico, não vai aparecer. Uma outra opção, que é até mais usada, é a gente usar essa echo igual a false. Essa echo igual a false, ela faz o contrário. O que ela vai fazer? Ela vai excluir, não mostrar a fórmula, mas mostrar o resultado. A gente consegue isso. Então, por exemplo, eu fiz aqui um boxplot de memória pelo álcool, tá? Diferente do de cima que eu tinha feito pelo gênero. Então, se eu clicar aqui, eu vejo o gráfico, certo? Só que como eu coloquei esse echo igual a false, a hora que eu gerar o HTML, a fórmula não vai aparecer, mas a imagem vai. Isso aqui é super útil para o seu documento não ficar muito poluído com fórmula. Outra opção é a gente usar esse include igual a false. Esse aí, ele vai eliminar tudo, tanto código quanto resultado, tá? Por que eu colocaria, então, include igual a false? Não é melhor não escrever o código? Isso aqui é para quando você quer que um código seja rodado, mas ele não apareça no relatório. Por exemplo, você pode querer que o código de carregamento do pacote não apareça no relatório. A pessoa para quem você vai mostrar não precisa saber qual pacote foi carregado. De repente, pode ser que isso não seja importante. Aí você coloca o include igual a false. Isso não vai mostrar nem o código, nem aqueles warnings do carregamento do pacote. Mas o pacote vai ser carregado e, portanto, tudo vai rodar perfeitamente. Ok? Então, quer ver? Eu vou dar aqui um init de novo. Eu juro que a gente está chegando no final. E a gente vai ver que tem essa diferença mesmo. Ó. Então, quando eu usei o eval igual a false, apareceu o código, mas não apareceu aquele boxplot da memória pelo gênero. Quando eu usei o echo igual a false, apareceu o gráfico, mas não apareceu o código que eu usei para gerar esse gráfico. E quando eu usei o include igual a false, lembra que tinha um monte de coisa escrita aqui embaixo? Não apareceu nada. Nem o código, nem a imagem. E aí, por fim, eu queria mostrar para você que dá para a gente também colocar tanto warning false quanto message. Isso aqui é muito comum a gente colocar num chunk que seja um de carregamento de pacote. Porque geralmente, quando a gente carrega um pacote, aparece um monte de mensagem de aviso. Então, por exemplo, se eu rodar aqui o library, aí ele não vai aparecer, mas assim, normalmente, se a gente rodar o library, aparece um monte de mensagem de aviso. Se você não acreditar em mim, você pode apagar isso daqui para ver. E ele vai aparecer ali um monte de mensagem de aviso, assim como apareceu para as outras bibliotecas que eu carreguei. Quando a gente coloca esse warning igual a false e message igual a false, a gente continua com a biblioteca sendo carregada, vai aparecer o código, mas não vai aparecer nenhuma dessas mensagenzinhas chatas de aviso, ok? Isso aqui não é muito recomendado que você saia botando em todos os chunks, tá? Porque as mensagens de aviso elas têm uma função. Mas para carregamento de pacote é meio comum e no geral você não quer que isso apareça no relatório final. E aqui, para provar que o pacote tinha sido carregado, eu rodei aqui um teste de Levene usando esse pacote, ok? Então, vou dar aqui um init para a gente ver o processo todo final. Então, veja que a gente conseguiu aqui montar um documento que tem título, que tem elementos que estão aqui numa organização hierárquica, consegui colocar em palavras em negrito, itálico, subscrito, sobrescrito, com código destacado, numa citação. Você
expliquei para você como colocar link, imagem, ajustar um pouco o tamanho dessa imagem, criar uma nota de rodapé que quando eu clico, eu vou lá para o final do documento. Te expliquei também como criar lista, como adicionar equação e como rodar códigos do R mesmo e ainda as opções, como excluir as coisas, como incluir as coisas. Esse documento aqui ainda não tá tão bonito como o primeiro que eu te mostrei, mas essa é a parte básica. No geral, esse relatório aqui já vai resolver seus problemas, tá? Aquilo lá é mais uma coisa cosmética, é mais para a gente deixar mais bonito. Mas aí eu vou te explicar nos próximos vídeos dessa série como ir deixando isso mais com a sua cara, né? Enfim, como deixar isso mais organizado, mais bonitinho, mais editado, né? Eu espero que você tenha gostado de aprender sobre o R Markdown, que apesar da aula ter ficado um pouco longa, você tenha conseguido acompanhar. Comenta aí se você já conhecia, se deu para acompanhar, se você achou interessante. E eu te vejo nas próximas. Como sempre, fica o pedido. Se você curte o conteúdo que eu produzo por aqui, curta os vídeos, se inscreva no canal. E eu tenho produzido muito conteúdo teórico lá no Instagram, no @estatística aplicada. Então, se quiser, me segue por lá também. Até a